gravação. Todos a postos para a gente começar? Ver fumacinha saindo dos miolos. Delícia, né? Geometria, já fomos até o final da 45. Estamos na 46, no elo com a tradição judaica. Acho que depois que chegar lá no mito e nas perguntas é muito mais simbólico e vai não facilitar, mas vai fluir um pouco mais também o entendimento de algumas coisas. Vamos confiar. Confia, Conceição, confia. Nós vamos conseguir. Tá bom. Já estamos conseguindo, né? Tá. Vou começar a leitura, então, tá? Na 46. Um aspecto aparentemente desconcertante da história de Sofia, narrada pelo mestre, é o fato de que após cada uma das suas metanoias e canções de louvor, Jesus instigava os discípulos a oferecerem uma interpretação das palavras de Sofia. Mas essa interpretação nada mais era do que as mesmas ideias, frases após frases, de textos escritos anteriormente por Davi, nos Salmos, e Salomão, Odes. E mais, antes de cada interpretação, os discípulos reiteravam que aquelas palavras haviam sido ditas anteriormente por Jesus, por meio de Davi ou Salomão. Esse último fato deve ser entendido em seu sentido simbólico. Jesus, como já foi dito, simboliza os princípios superiores do homem, em particular a pura luz de Budi, ou seja, o Cristo cósmico. Assim, o Cristo já preexistia antes do Jesus histórico, sendo dispensador da sabedoria eterna a todos os hierofantes e mensageiros divinos do mundo. Verifica-se assim que Jesus, o arauto de Boa Nova, estava perfeitamente conectado com a antiga tradição dos profetas, da qual parecia ser um representante. Essa longa tradição mística legou ao mundo uma comovente literatura com profundo significado transformador. Os profetas tiveram um grande impacto entre os judeus e eram conhecidos como hierofantes dos mistérios. Dentre esses destaca-se Malquisedeque, sobre quem pouco foi preservado na literatura existente, mas que ocupa um lugar de destaque nos planos superiores do tesouro de luz na cosmologia, de Sofia. É interessante notar, porém, que a igreja primitiva reverenciava a tradição de Malquisedeque, como mostra a epístola aos Hebreus, onde é dito que Jesus foi feito sumo sacerdote para a eternidade, segundo a ordem de Malquisedeque. A caracterização desse grande ser na epístola apresenta um notável paralelo com a oferecida em Sofia. Esse Malquisedeque é, de fato, o rei Salém, sacerdote de Deus Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava do combate contra os reis e o abençoou. Foi ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E o seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, e depois Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípios de dias, nem fim da vida. É assim que se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote eternamente. A reprodução de ensinamentos antiquíssimos através da invocação de Sofia, que repetiam aqueles apresentados nos Salmos e nas Odes de Salomão, deve ter sido feita com um propósito em vista. Provavelmente o mestre estava querendo nos alertar para o fato de que ele, como mensageiro do alto, apenas transmitia ensinamentos milenares da tradição sabedoria, embora com uma nova roupagem. Esses ensinamentos sempre estiveram disponíveis à humanidade, exemplificando na tradição judaica pelos salmos e as odes, porém a sua mera disponibilidade não basta para que os ensinamentos ocultos possam exercer o seu poder transformador. Precisa ser interiorizado, sendo levado à caverna do coração e devidamente interpretado. O significado dos símbolos precisa ser compreendido e a mensagem colocada em prática pelo buscador. E como se o mestre estivesse querendo nos alertar que devemos buscar verdade no espírito da palavra, que é vida, e não nos atentarmos à letra que mata,
Jesus deixa implícito o exemplo do seu povo, que teve ao longo dos séculos os mesmos ensinamentos profundos de natureza transformadora que ele agora ministrava. Porém, o povo ignorou a lição espiritual das reiteradas mensagens dos seus profetas e se apegou a uma interpretação literal e material de algumas partes das suas escrituras, principalmente da lei mosaica, instituindo na observância de preceitos exteriores, transformando em virtuais dogmas. Infelizmente, o temor de Jesus era justificado. Os herdeiros do seu mistério repetiam a história do triste e sofrido povo judeu, entronizando a letra da sua mensagem e se esquecendo do seu espírito. O resultado é conhecido: a obediência cega à lei foi substituída pela fé cega em dogmas. Na intermediação necessária da igreja, fora da igreja não há salvação. E na participação em rituais externos, como um concomitante alinhamento da verdadeira busca espiritual, partindo dos ensinamentos transformadores com os quais Jesus veio renovar a tradição judaica. Muito bem. Primeiro aqui ele está trazendo essa percepção, né, dos profetas, esse termo, cadê o termo aqui? Eu esqueci o termo. Não. Hierofante. Hierofantes, esse mesmo que eu estava procurando, para não falar errado. Ele significa os que vieram antes, né? Os sábios, os que trazem conhecimento, sabedoria para o mundo. Então, Jesus, de certa forma, ele está mostrando que os que antecederam a ele trouxeram ensinamentos muito valiosos e foram aplicados, né, de uma forma muito, muito profunda também, só que não vivenciados pela humanidade. Muita coisa foi pegada, levada ao pé da letra, né, interpretado ali do jeito que acharam que era, baseado na própria pequenez, e levaram isso como uma verdade. E é por isso que Jesus veio e falou, não, tanto que ele fala, né, que ele não veio para destruir a lei, ele veio para fazer com que ela fosse cumprida, para mostrar como vivenciar tudo aquilo que já havia sido dito anteriormente. E aí, através desse formato, é legal essa parte aqui que ele fala, que Jesus, Cristo, já preexistia antes do Jesus histórico, que é aquilo que eu sempre comento, né? Jesus não é o Cristo. O Cristo é o ser, talvez a parte ou uma mônada total, ou parte dela, não sei bem, mas é esse ser em super evolução já, que fragmentou-se para vir a personalidade de Jesus e, de certa forma, buscar vivenciar tudo aquilo que já tinha sido trazido pelos profetas anteriormente, né? Por isso que Cristo já preexistia antes do Jesus histórico, da personalidade que a gente conhece, né? Então, basicamente, é essa proposta aqui que ele está querendo trazer essa explicação. E por mais que ele falasse para os discípulos, eles, de certa forma, só repetiam como se fosse, né, aquelas palavras já sem o aprofundamento, sem o sentido, porque como ele trouxe muito em simbologia, para que a gente conseguisse hoje ainda analisar, mesmo tanto tempo depois, se levar ao pé da letra muita coisa, elas se perdem, né? Eu tenho uma história, até tá no YouTube, acho que eu já comentei em palestra, a gente sempre brinca, né? Como que a interpretação de texto altera totalmente o contexto das coisas, né? Tem aquela história verídica, né? Uma reportagem do pastor que se permitiu cometer um adultério com uma das fiéis, porque estava escrito lá na Bíblia, vá e adultera, segundo a interpretação dele. E aí o repórter pegou e foi ler, e ele leu e falou assim, mas não seria adúltera? Aí o pastor foi, olhou e falou, Aí acabou a reportagem, né? Tipo, a interpretação totalmente equivocada justificou uma coisa que eles queriam fazer.
que estava ali no coração deles naquele momento. E aí até o marido aceitou tudo porque estava escrito na Bíblia, porque eles levaram aquela interpretação ao pé da letra. Isso é uma coisa básica, assim, né? Mas, sim, até meio... Não sei nem o que dizer. Mas existem outras coisas que a gente leva muito ao pé da letra, como, por exemplo, a imagem a imagem e semelhança de Deus, né? A gente pega o homem e traduz Deus a partir do homem, onde, na verdade, é o contrário. Então, são várias interpretações que a gente vê hoje levadas ao pé da letra nesse sentido. A própria tradição do casamento, quando fala o que Deus uniu, o homem não separa, porque leva-se ao pé da letra. Então, você casou na igreja, você não pode separar. E isso tem um fundamento muito mais profundo a ser analisado. Deus é o quê? A energia amorosa. O homem seria a matéria, seria o ego, seria a vaidade, as questões mundanas. Então, onde existe amor, o material, o mal, a vaidade, os prazeres, não vai afetar, não vai destruir, onde o amor já existe. Mas isso não é a realidade, muitas vezes, né, ainda das nossas relações hoje. Então, são muitas coisas que são levadas realmente ao pé da letra, que quando a gente para analisar, vê que existe um sentido muito mais profundo. Tem um vídeo até que eu compartilhei de um artista, não lembro o nome dele agora, que ele fala sobre Jesus nesse sentido. E eu até gravei alguma coisa parecida, que Jesus não salvou a gente, ele não é o nosso salvador. E pega-se essa passagem como se fosse uma verdade absoluta. Jesus salvou a gente dos pecados. Então, nós estamos livres, né? A gente só está aqui, não sei por que nós ainda estamos sofrendo no mundo, porque ele já fez tudo por nós, né? Porque é levado ao pé da letra também uma interpretação. O Salvador mostrou o caminho. Ele veio vivenciar tudo aquilo para que a gente tivesse a referência do que e como fazer. Que sentido teria se ele fizesse por nós? Não faz sentido isso, né? Mas não significa, na verdade, ele estaria tirando a nossa capacidade, o nosso poder de filhos de Deus que temos de construir a nossa própria existência através do caminho do amor. E ele mostrou como fazer. Aí muitas pessoas levam isso ao pé da letra, tem gente que fica bravo, que faz comentários, inclusive, né, que é uma fala hereges, que a pessoa não leu a Bíblia, porque a Bíblia, de certa forma, está sendo lida ali, não pega o sentido, mas sim o texto e não o contexto, né? Outra coisa que eu achei interessante aqui é ele falar justamente sobre isso, a letra do espírito e o espírito da letra. Buscar a verdade no espírito das palavras, que é vida, e não nos atermos à letra que mata, que é, em resumo, isso também, né? Porque não é quem escreveu ou o que escreveu, mas a profundidade, o sentido daquilo que foi escrito. Por isso que a gente deve buscar a essência do que foi escrito, o espírito da letra, não a letra do espírito. Dani, eu acho que é exatamente isso, né? Porque a religião é um sistema de produção de sentido. Então, me parece que foi um pouquinho deturpado toda essa questão simbólica e os próprios mitos, né, que os profetas vieram trazer, eles produziram um sentido diferente do que a ideia que Jesus trouxe, né? Ele trouxe, então, na verdade, ele falou a consciência de cada ser humano, né? Mas, novamente, as religiões produziram um sentido de seu interesse, né? Mais ou menos isso que o texto está falando. Então, elas acabaram literalizando essa questão simbólica, os mitos, os ritos, para, na verdade, amarrar, né, novamente as pessoas e aí citar esse caminho, né? Fora da igreja não há salvação. Mas isso não é uma verdade, né? Então, a gente tem que concordar com o que o Nietzsche disse, né, que Deus está morto. Mas, na verdade, não é o Deus, né? É aquele sentido do Deus. Aquele sentido que Jesus veio trazer, ele morreu, né? Porque ele foi deturpado, né? Então, o que tem que resgatar, eu acho que é o que o texto fala,
é esse sentido, né, da religião como produtora de sentido, mas um sentido que fala à consciência de cada ser humano. Uhum. Muito bem complementado, Marcos. Bacana. A gente até comentou na semana passada sobre o sentido das palavras, né? Sobre o sentido etimológico, falamos sobre igreja, que igreja não significa aquilo que o templo ou o lugar onde você vai para fazer uma adoração, né? Mas sim um templo interno. Suzana falou que temos um anjo guardião que nos acompanha desde o nascimento, ou é mito? Foi uma pergunta, né? Olha, até onde eu estudei, tem, e é mais de um, às vezes. Claro que não fica 24 horas do nosso lado, né? Existe uma conexão, não é aquela coisa de guardião, a não ser lá no início, mas tem, e inclusive eu acho que aqui vai falar alguma coisa nesse sentido também, ali dentro das hierarquias, dos planos, né? Sobre esses seres que estão sob proteção, né? Das pessoas encarnadas e tudo. Na minha percepção, sim, Suzana. Não sei se Marcos, a Mari tem alguma coisa a colocar. Ou mais alguém que já tenha lido ou estudado. Eu acho que a gente tem sempre esse apoio, né? Essa hierarquia, ela sempre vai existir. Tem um místico da Igreja Católica, que é Pedro Siqueira, o nome dele. Ele tem o dom de conversar com os anjos das pessoas e ver os anjos das pessoas, desde que ele era criança. Ele tem um canal no YouTube, se quiser pesquisar depois, é bem interessante. Uhum. Eu acho que tem essa questão, inclusive, no Livro dos Espíritos, que sim, que nós todos temos esse anjo protetor ou espírito guardião, cada um dá um nome. Mas acho que tem até textualmente essa alegação lá no Livro dos Espíritos. Acredito que sim. Tem, eu não lembro qual passagem, mas em vários contextos, né, se coloca isso. E aqui eu sinto que a gente vai ver alguma coisa. Acho que eu já li alguma coisa sobre isso também. Continuamos na interpretação do mito? A Suzana perguntou se não seria nosso eu superior. Não deixa de ser também, né? Eu acho que a superconsciência, né, que existe dentro de cada um de nós também seria. Mas não vejo separado disso, acredito que tenha os dois formatos, né, que a gente nós temos a nossa família espiritual e é toda essa hierarquia de evolução e de apoio, mas o eu superior, ele não fica fora, né, e é o que a gente pode acessar quando sente a necessidade ou quando quer buscar também uma evolução, essa sabedoria divina dentro de nós. E aí esse processo de intercessão, às vezes ali do dia a dia, questões até reencarnatórias, de planejamento reencarnatório, apoio, eu sinto que tem os dois formatos. Interpretação do mito. Jesus relata a seus discípulos que encontrou Sofia arrependida e se lamentando embaixo do 13º Eon, seu lugar de origem, nas profundezas do caos. Talvez os dois personagens mais intrigantes da história sejam a própria Sofia e o seu consorte Jesus, com o qual forma o último par das 24 emanações dos dois grandes poderes tríplices da região da esquerda do plano psíquico. Ora, emanações são aspectos ou qualidades de uma determinada entidade, no caso, aspectos da mente concreta, que adquirem vida própria, ou melhor dito, consciência própria. Como Sofia é a última emanação desses 24 invisíveis, e aparentemente a única que desce ao caos, ela representa aquele aspecto da mente que se alia às emoções e aos desejos, ao atuar no plano ílico ou astral, representando o aspecto kama manas do hinduísmo.
Como mencionado anteriormente, o mito de Pissofia parece um relato do processo de revisão aparentemente relacionado com a iniciação suprema pela qual Jesus tinha passado, antes de retornar ao convívio de seus discípulos no Monte das Oliveiras. Jesus conta a seus discípulos a essência da história de suas vidas quando vista sobre o prisma da evolução espiritual. Esse relato é alternado entre as participações de Jesus e de Pissofia, que devem ser concebidos como os dois lados de uma mesma moeda. Então, é Jesus contando sobre Jesus e Pissofia. Após sua iniciação, a consciência de Jesus torna-se atemporal e capaz de abranger todos os planos da manifestação. Com essa visão da totalidade da sua manifestação, o mestre passa a relatar a sua experiência de vida, ora do ponto de vista do aspecto reencarnante da alma, que é Pissofia, ora sobre o prisma da consciência superior do próprio Jesus. Devemos permanecer atentos para o fato de que a evolução da consciência superior, Jesus, é uma decorrência das vitórias de Pissofia contra os seus inimigos, que procuram retirar a sua luz no caos da manifestação nesse mundo. No início do papel de Jesus, parece ser o de um compassivo observador. Com o transcorrer da história, a situação vai se aclarando. Jesus é o par natural de Pissofia, aquele aspecto da mente que, tendo preservado a sua pureza prístina, pode agir como salvador de sua contraparte inferior. Do ponto de vista microcósmico, o mito descreve a peregrinação da alma na etapa do retorno à casa do Pai, em que todos os princípios do homem participam. Inicialmente, Jesus, representando o poder da mente pura, com o seu discernimento e determinação, ajuda a Pissofia por sua própria conta. A ajuda final a Pissofia vem como um poder do primeiro mistério por intermédio de Jesus, uma referência ao poder de iluminação de Budi, usando Manas, a mente, como seu veículo. Nesse sentido, Jesus simboliza a consciência do eu superior, e Pissofia, a do eu inferior, estando intimamente ligados, ainda que com papéis diferentes, a representar no plano divino. Portanto, a libertação final da personalidade transformada é coincidida com a glorificação final da individualidade tornada perfeita, como é insinuado no texto. Pissofia é a alma humana constantemente assediada pelas paixões materiais, representadas pelos regentes que usam de todos os meios para tomar sua luz interior, e que é de origem divina. Pissofia deve enfrentar a perseguição constante dos poderes das trevas, ou seja, da matéria. Mas ela tem a seu favor a fé na luz e o pesar por seu erro, ter se aventurado no abismo sem seu consorte. O leitor deve ficar atento ao fato de que Pissofia, o conceito de alma é bastante peculiar. Ele é o aspecto encarnante da alma, aquela parte da mente concreta que age como centro da consciência do homem durante a encarnação e após a morte do corpo físico nos planos astral, mental, concreto. A queda de Pissofia, sua descida ao caos sem seu par, é referida várias vezes como seu pecado. Essa referência é provavelmente uma das fontes que inspirava a concepção ortodoxa do pecado original. Pissofia, no entanto, desce ao caos por ordem do primeiro mistério, como não podia deixar de ser, pois o processo da manifestação nada mais é do que um progressivo desabrochar do plano divino. Sabe-se que esse plano envolve a descida da consciência à matéria em seu eventual retorno à fonte una. Uma vez enriquecida com as experiências da sua peregrinação à terra distante. Em outras palavras, o ser humano que inicialmente habitava como anjo ilibado nos planos espirituais deve cair na matéria
para conquistar a sua luz, e só então retornar à sua glória na luz celestial. Dá a impressão, lendo isso, que a encarnação de Jesus aqui na Terra foi exatamente essa queda. Tive essa impressão aqui lendo, não sei se isso vai se confirmar mais para frente ou não, mas e aí depois ele fala, né, que ele foi ascendendo ainda, absorvendo algumas virtudes para completar, né, o ciclo dele de evolução. Tive essa impressão durante a leitura. E também confirmaria aquelas tentações que ele sofreu, né? Sim, que ele veio justamente, né, não só para ensinar, para trazer, né, o primeiro mistério voltado para fora, mas também para vivenciar o que ele precisava ali para terminar o processo de ascensão dele. E aí teve essas experiências durante ali, ele, né, conseguiu passar por elas, vivendo o processo reencarnatório, né, como normalmente precisaria ser. Tinha uma outra coisa aqui. Tem várias coisas que eu grifei. E aí também vem mais ainda essa questão que... Quem que tinha perguntado? A Suzana tinha perguntado do anjo, depois falou do eu superior, né? Jesus é o próprio eu superior, então o Cristo interno, o eu superior de Sofia era Jesus, né? Eu acredito que nós temos também, só mais reforçou essa ideia que nós temos no nosso Cristo interno, nosso eu superior, e que tanto ele quanto eu, enquanto ainda ego, personalidade, somos face da mesma moeda, como ele disse ali em cima, né? E aí, como Jesus teve também o auxílio de Sabaote, do Melquisedeque e tudo mais, nós também possivelmente temos os nossos guias, mentores, né, que estão nos ajudando também nesse processo. Só fazendo um paralelo. E aqui, Dani, tem aquele aspecto que a gente discutiu na última aula também, conversamos, no segundo parágrafo. Devemos permanecer atentos para o fato de que a evolução da consciência superior de Jesus é uma decorrência das vitórias de Piscis Sofia contra seus inimigos que procuram retirar sua luz no caos da manifestação desse mundo. Uhum. É uma coisa recíproca, né? Sim. É uma evolução. A consciência superior de Jesus evolui à medida que a Piscis Sofia cai no caos e vai evoluindo. E aqui também a gente lembra como você citou, dos mitos, né? Então, a queda de Adão e Eva, é um mito, né? Mas ele foi mal contado, mas, enfim, na base do mito, muito provavelmente se fala disso, né? A queda do paraíso é o que acontece muitas vezes na infância, na nossa infância, né? A criança vive num mundo paradisíaco e, dali a pouco, ela cai no mundo real, né? Então, ela está ligada com essa fonte divina e, daqui a pouco, tem uma interrupção pela própria vida, pelas influências externas, pela família, enfim. Ela se separa um pouquinho dessa fonte, vai viver todo esse mito e depois ela vai voltar para essa fonte. Então, o que aconteceu com Jesus acontece com a gente da mesma maneira. Uhum. Muito bom. Jesus simboliza a consciência do eu superior e Piscis Sofia do eu inferior. E é esse eu inferior que vai, no processo evolutivo, se você achar que pode ser certo, alimentando essa ascensão espiritual, né? Aí tem o apoio de Jesus, que é a contraponto ali dela. E cair na matéria seria passar pelos desafios da reencarnação, né? Do mundo material. O Dani, eu perdi, desculpa, Jesus seria
o eu superior e Pistis Sophia o eu inferior, é isso? Isso. Jesus, aqui no mito, ele tem 3 papéis, né? Ele aparece como Jesus contando a história, como a personalidade encarnada. Ele aparece como o oposto, o antagônico, né? A Psofia, que é esse que você citou agora, o eu superior. E ele também aparece no sentido crístico, de evolução total, né? De extrema evolução. Então, ele aparece de 3 formas no contexto aqui de Psofia. Uhum. Vamos para as metanoias? De certa maneira, Jesus continuava falando de forma ainda velada, né, para os discípulos. Falava coisas que ele não falava para o público em geral, mas ainda assim não era tão direto, era um pouco velado ainda, né? Sim, realmente. Eu acho que, e daí isso traz, né, a riqueza das palavras também, de como ele tentou colocar isso de uma forma única, mas tem algumas coisas que eu acho que nem tinha vocabulário para explicar, né? E precisou ser feito nesse formato para minimamente a gente imaginar como é esse processo. Porque na verdade nem nós hoje, 2000 anos depois, temos aparato talvez para entender a complexidade disso. A gente pode vislumbrar, né? Mas talvez ainda falte muita maturidade da nossa parte, né? Sim, com certeza. Pistis Sophia, em suas lamentações, fala das perseguições dos regentes e de seus poderes, que a fazem sofrer. Mas em nenhum momento é feita qualquer sugestão de que este sofrimento advém da agressão física. Ao contrário, subentende-se que se trata do sofrimento psíquico de um ser que está ciente da realidade última. Ela sabe que em sua essência mais recôndita é um ser de luz e que cada vez que sucumbe às tentações do mundo material, perde parte da sua luz interior. A razão para isso é que a história de Sofia expressa a realidade vista sobre o prisma da luz do alto, ou seja, que sua perspectiva é espiritual. Assim, Sofia expressa a consciência da alma que sofre cada vez que perde sua luz. Por isso, quando ela reclama que os regentes dos éons estão oprimindo-a, querendo tirar a sua luz, podemos entender que a personalidade se deixou levar por alguma vibração pesada, agressiva e desagradável, como uma explosão de raiva, um ódio profundo, uma mentira ou calúnia. Mas a opressão dos regentes também pode significar, para a personalidade, todas aquelas experiências prazerosas que o homem do mundo identifica como gozar da vida, mas que a alma, vendo tudo da perspectiva interior da luz, sabe que é mais uma aflição, um tormento, que vai lhe custar muito caro. Existe outra razão eminentemente prática por que Sofia se refere à ação das emoções, desejos e paixões materiais como sendo aflições e opressões e tormentos dos regentes. A alma sabe que toda vez que sucumbe às tentações do mundo, deverá pagar caro por isso. Como fica bem claro na última parte do texto, quando Jesus narra Caiu para todos? aos discípulos os terríveis tormentos da alma. Certo? Tá, né?
Dani, você cortou, Eu não- a gente perdeu a Vou voltar um pouquinho sua aqui. leitura. Esse é um dos aspectos mais dramáticos da mensagem. Eu vou voltar um pouco inteiro, tá? Existe outra razão eminentemente prática porque Psofia... Oi. Estão me ouvindo? Agora nós estamos te ouvindo, sim, pode seguir. Aqui apareceu que caiu. Existe outra razão eminentemente prática porque Psofia se refere à ação das emoções, desejos e paixões materiais como sendo aflições, opressões ou tormentos dos regentes. A alma sabe que toda vez que sucumbe às tentações do mundo, deverá pagar caro por isso, como fica bem claro na última parte do texto, quando Jesus narra aos discípulos os terríveis tormentos da alma após a morte do corpo físico. Esse é um dos aspectos mais dramáticos da mensagem do Mestre. A alma pode despertar para a realidade última e procurar escapar da prisão do caos, ou pode permanecer no aparentemente doce embalo das ilusões, sucumbindo aos desejos e paixões, e com isso, pagando após a morte o terrível preço do verdadeiro inferno que nos aguarda no submundo. A única diferença é que esse inferno não é eterno, e sim temporal. E nossos tormentos purificadores terão fim, como é descrito no texto. Uma das chaves para o entendimento do mito de Sofia é a compreensão de que os regentes e poderes que perseguem e afligem não são entidades exóticas exteriores, mas sim aspectos do ser que atuam no interior do homem, aparentemente como se fossem entes separados. Esse talvez seja um indício de que os demônios ou seres das trevas não são realmente seres exteriores, que atormentam as almas atuando a partir de fora, mas sim aspectos da nossa constituição interior, o que Jung muito apropriadamente chamou de nosso lado sombra. O fato dos regentes e poderes, ou seja, os agentes das trevas, fazerem parte da nossa constituição interior, inata, enquanto homens encarnados, ou na linguagem de Psofia, caídos no caos, é indicativo do poderio dessas entidades e do perigo que constituem para a alma. Nossos piores inimigos são aqueles que estão infiltrados em nossa fortaleza. Por isso, a ação das emoções, desejos e paixões materiais mina a determinação do homem, arrastando-o para baixo, mesmo quando procura atingir a luz do alto. Vemos, portanto, que é possível ler o mito de Sofia sobre duas óticas diferentes. A primeira, que é a cosmológica, trata-se de uma descrição velada de entidades cósmicas perseguindo Sofia, que alcança o refúgio em seu par Jesus, o Salvador de todas as almas. E a outra perspectiva, que é a psicológica. Essa parece mais apropriada para o entendimento da natureza humana, se bem que a mais penosa e, em alguns momentos, até mesmo assustadora. Nessa segunda visão, todas as entidades descritas no mito estão dentro de nós mesmos. Na realidade, elas constituem os diferentes aspectos da totalidade do nosso ser. É uma paradinha aqui, muito, muito, muito interessante isso aqui. É uma coisa também que a gente direciona, né, nas religiões de uma forma geral, são os demônios, né, ou até mesmo na doutrina espírita a gente fala dos obsessores, e aqui está trazendo uma proposta diferente. Não é externo, é interno. São nós mesmos, né, eu mesmo, enquanto o meu lado sombra, como diz Jung, ou as subpersonalidades, ou aquilo que ainda está dentro de mim adoecido, que gera processo de auto-obsessão, às vezes, né? E a gente pode abrir brecha, sim, para isso ser potencializado, para entrar numa frequência com outros seres que se aproveitam disso, ou, né, ou instigam isso. Mas a matriz é sempre pessoal. Sempre, sempre, sempre. Quando a gente entra num processo obsessivo, existiu primeiro uma auto-obsessão, né, uma permissão interna, mesmo que não percebida,
por aquela parte de nós que ainda está adoecida, ou aquelas várias partes, né? A Joana de Ângeles fala muito sobre isso. Tem um livro específico da série psicológica onde ela trata das subpersonalidades, que são os eus menores. E lá aparece todos esses aspectos. Então, muitas vezes a gente entra num sentimento negativo sobre si mesmo, e aí você vai lá e sensibiliza a sua própria energia, o seu campo vibracional, a partir daquela matriz emocional que ainda está, né, a matriz vibracional que ainda precisa ser ressignificada, curada, e isso, de certa forma, vem à tona através das experiências, justamente para que a gente harmonize, né? E é legal as duas óticas, né? Tem essa descrição cosmológica, que a gente está, de certa forma, vendo, e aí essa perspectiva que nós estamos nos esforçando para trazer, que é uma visão psicológica, de como tudo isso pode mostrar sobre nós e o que a gente pode aprender e desenvolver a partir disso, né? Não é só uma coisa externa, o espiritual, inalcançável. Tem a ver com a gente, estamos lendo sobre nós mesmos. A saga de Pis-Sofia também pode ser considerada como uma versão do Armagedon, a tão decantada batalha entre as forças da luz e das trevas. Pis-Sofia, a alma encarnada, é o pivô da batalha. De um lado encontramos os poderes dos regentes, o poder com cara de leão, o grande autocentrado e todos os outros inimigos da alma que procuram retirar a sua luz. Representam, portanto, as forças das trevas, ou mais simplesmente, as vibrações densas da matéria. Mas Pis-Sofia tem um importante aliado, seu par, a luz, em que ela tem fé. A história lembra o clássico indiano Bhagavad Gita, a guerra entre os numerosos e poderosos gurus e os corajosos, mas pouco numerosos Pandavas. Nessa guerra, Arjuna é o herói, com uma função equivalente à de Pis-Sofia. Ele tem como seu principal aliado e instrutor a Krishna, que faz o mesmo papel de Jesus. Toda a batalha é travada no mundo interior da consciência dual do ser humano, a inferior de Pis-Sofia e a superior de Jesus. Ainda que as forças das trevas venham a vencer inúmeras batalhas, o resultado final da guerra é inevitável. O triunfo vence inúmeras batalhas, o resultado final da guerra é inevitável. O triunfo da luz, a primazia do espírito, o retorno à casa do Pai. Nesse contexto mais amplo, vemos que o inefável e os mistérios do inefável fazem parte intrínseca da natureza humana. A mônada, descrita por Platão e pelos tratados teosóficos como o Deus interior e pessoal de cada homem, nada mais é do que um membro do inefável. O primeiro mistério tão atenuante nos relatos de Pis-Sofia é o espírito divino, ou Atman, em seu aspecto de primeiro mistério voltado para dentro, e também representa Budi, ou o Cristo interior, em seu aspecto de primeiro mistério voltado para fora. O primeiro mistério é também parte intrínseca de cada ser humano. O comovente relato da ascensão e glorificação de Jesus, vestido com seus 3 vestes de luz, pode ser lido como um prenúncio do que nos aguarda no futuro, quando tivermos vivenciado os ensinamentos do Mestre, recebido todos os mistérios, tornando-nos então perfeitos como o Pai que está no céu é perfeito. Um resumo do processo evolutivo aqui, né? Quando Jesus tem a sua glorificação e ascensão, que ele se veste das 3 vestes de luz, né, que ele vai ao ápice ali da sua evolução, simbolicamente, né, o processo que nós também almejamos, devemos passar aí daqui a alguns milênios e trilênios e quadrilênios.
Esses aspectos superiores da nossa natureza interna são bastante alvissareios, mas isso não é tudo. Quando descemos ao plano psíquico, nos defrontamos com a Virgem de Luz na região do meio. Ela age como juiz implacável das almas após a morte do corpo físico. Aqui também não se trata de um juiz externo, mas sim da própria voz da consciência de cada um, onde estão gravados todos os pensamentos, palavras e obras. A Virgem de Luz exige justiça e ordena o cumprimento da sua sentença nos planos sutis materiais. Um personagem intrigante na história é o terceiro poder tríplice, o autocentrado, entidade vaidosa e presunçosa que demanda o centro das atenções e o elogio dos seus subordinados. Esse ser orgulhoso e egoísta não é meramente um personagem mítico, mas a nossa própria personalidade. Teremos a coragem de aceitar o ridículo e até mesmo asqueroso, autocentrado como nosso próprio eu, frívolo, ignorante e cruel? Quando se analisa o mito de Sofia com mais profundidade, se verifica com tristeza que realmente a personalidade autocentrada de cada um de nós trabalha para sua própria destruição, pois persegue por todos os meios Sofia, que é a sua própria alma. Mas o autocentrado não é o único vilão da história. Logo abaixo dele existem os 12 Eons. No plano inferior astral, com seus regentes, poderes, anjos e auxiliares, com o único propósito de perseguir e atormentar a alma para retirar-lhe a luz. Essa é, em sua triste realidade, a descrição da natureza autodestrutiva do ser humano. As inúmeras emoções, desejos e paixões e apegos que assediam constantemente em sua busca de gratificação são aspectos da sua natureza inferior, sua sombra, ignorância do seu egoísmo. E cada assédio bem-sucedido desses regentes redunda na redução da luz interior da alma. Felizmente, o Salvador está atento e pronto para prestar ajuda quando a alma, cansada de sofrer na vida da ilusão do caos, da mente conturbada e condicionada, anuncia com toda a fé e perseverança suas metanoias à luz do alto. Começa, então, o caminho de retorno em que a alma busca a luz e renuncia à vida do mundo, e vai paulatinamente se libertando dos laços que mantém presa nas trevas da ignorância, até alcançar a libertação final e permanentemente em sua região de origem. Porém, a região de origem de Psofia é o 13º Eon no plano psíquico, para onde retornará quando for libertada. Pode-se perguntar, e por que não é alcançado o tesouro de luz, como Jesus prometeu aos discípulos que desejavam segui-lo? Porque o ser humano apresenta diferentes aspectos de uma mesma realidade, cada qual em seu respectivo plano. Assim, cada um de nós já está no tesouro de luz sobre o aspecto do Salvador, como também nos mistérios do inefável, como o primeiro mistério. O que se processa é a integração ou individuação do homem, como dizia Jung. Todos esses aspectos, desde o mais alto ao mais baixo, fazem parte da natureza humana. Sendo a libertação a mudança de estado de consciência que se dá quando o inferior voluntariamente se submete ao superior, resultando no que os místicos chamam de teose, ou união com Deus. Quando isso ocorre, dá-se a integração, união em que o homem, em seu corpo físico, manifesta a consciência dos seus aspectos mais elevados, agindo, então, divinamente na Terra. O homem é caracterizado pela mente. É na mente inferior e superior que encontra o centro da consciência do homem. Portanto, é nos planos da mente que o homem experimenta ou vivencia a sua desdita ou a sua apoteose. Esse conceito é comum às filosofias orientais, e é por isso que é dito que os seres avançados experimentam sua bem-aventurança paradisíaca nos planos superiores do plano mental, que para as almas desencarnadas seriam o Devachan da Vedanta. A evolução do homem poderia ser vista como um longo e penoso processo de subida da alma pelas escadarias dos estados de consciência, de suas constituições interiores. Esse processo é retomado vida após vida, sendo
a velocidade desse reaprendizado em cada encarnação, função de suas conquistas e méritos anteriores. Porém, o edifício da constituição humana interior também possui um elevador simbólico. Quando o homem recebe mistérios, uma senha ou sinal secreto lhe é conferida, permitindo-lhe usar o elevador para subir a todos os andares mais alto do mistério recebido. Os andares são inúmeros, pois cada grande plano compõe-se de muitas subdivisões, e a subida de um pavimento a outro representa um deslocamento através dos estados de consciência da natureza humana. Muito bom. Vamos comentar alguns trechinhos aqui, se alguém quiser falar. Eu acho que a única coisa que a gente tem é tempo e fé para compreender tudo isso, né? Porque Deus é perfeito e criou um ser também perfeito. Então, me parece que toda essa trajetória da Piste Sofia, essas quedas, esses desejos, paixões, enfim, apegos, tudo que ele está descrevendo aqui, tudo é planejado, né? Porque como que seria a ascensão se não tivesse a queda? Ele até descreve num trechinho aqui, para trás, que é a descida ao caos, né? Que é essa descida ao inferno, ao Hades, enfim, né? E que o ideal seria descer em vida, porque após a morte, necessariamente, então, vai ter essa descida, mas ela pode ser em vida, né? E ele cita a questão da sombra, né? Que é o outro lado do ser humano, que são os aspectos relegados, enfim, colocados aí num porão, mas que fazem parte do ser humano e não são aspectos ruins, né? Pode ter muito ouro no meio desse lixo, mas é muito duro também entrar nesse aspecto e admitir que nós somos assim, né? Mas aqui o próprio texto diz, se Deus é perfeito, se ele criou um ser perfeito para evoluir, então isso também faz parte do ser humano, né? E admitir esses aspectos, não que precise vivenciá-los eles, né? Mas admitir também que você tem um aspecto orgulhoso, enfim, egoísta ao extremo dentro de você, também faz parte, né? Então, isso é constituinte do ser humano. Então, é o outro lado de Deus também, né? Se ele criou um ser humano perfeito assim, então talvez o ser humano tenha que ser assim mesmo, para ele conseguir evoluir, né? Senão, ele criaria um ser humano perfeito. Pronto e acabado já, né? Pronto, Perfeito. é o que diz o texto, né? E a gente somos perfeitos enquanto essência, mas construindo através da perfectibilidade, né, essa transição. Se não fossem as experiências, não teria evolução, né? Uma pessoa que nasce com tudo pronto, numa família rica, não precisa fazer nada, que tem saúde de ferro, vamos usar, né, pegar isso como exemplo, não precisa se movimentar para nada. Que evolução ela vai ter? Em todos os sentidos, né? Não precisa nem ir para a escola, a comidinha está pronta na mesa ali para ela comer a hora que ela quer. O que vai acontecer com essa pessoa? A gente vê um exemplo, eu conheço um adolescente que foi tratado assim a vida inteira. Hoje os pais estão sofrendo porque ele está lá, o termo, né? Não presta para nada, não faz nada, não tem proatividade na vida, está deitado no sofá vendo o mundo passar. Mas, né, eu acho que se a gente olhar de uma perspectiva maior, entende que todas essas experiências, esses processos são como isso. Se a gente vem e não aproveita tudo isso para crescer, para amadurecer, de certa forma a gente fica estacionado também, né? Não regride, mas fica estacionado. Achei interessante aqui também o conceito da Virgem de Luz, né? Que ela representa
a voz da consciência, o que a gente conhecia no Espiritismo também como as leis divinas na consciência, que é a própria, o juiz interno que a gente carrega, né? Não existe juiz fora, alguém esperando lá com uma listinha na porta do céu, para mandar para o céu ou para o inferno, te dizendo, né, o que você fez, o que você não fez. Isso já existe dentro da gente. Porque, como a nossa natureza é pura, tudo aquilo que vai ao contrário pesa. E aí, esse peso, em determinado momento, quando a gente se permite perceber isso, ele vai vir à tona e vai puxar esse movimento, né? Aí ele traz o autocentrado aqui também, né? Que é a própria personalidade, o ego, no sentido da persona mesmo. É a personalidade autocentrada de cada um de nós que trabalha para sua própria destruição. É exatamente isso que a gente vê nos nossos movimentos egóicos, né? O trabalho para a autodestruição. Só que a ideia do ego, falando como se fosse um ser, é de proteger, é de dar prazer, é de, né, fugir da dor, mas no fundo ele está prejudicando o desenvolvimento ali da essência espiritual. Quando a gente tem, sei lá, vergonha de falar em público, é o ego ali dentro dizendo não se exponha porque você vai ser criticada, que você vai, né, você vai gaguejar e aí vão apontar o dedo para você. Ele tem esse mecanismo de proteção, mas na verdade ele está afastando de viver ou fazer alguma coisa essencial, né? E ele é tão autocentrado mesmo, que é só para a própria proteção, para os próprios desejos, para a própria necessidade. E a partir do momento que a gente vai conseguindo perceber isso e alimentando mais o sentido da alma, a gente vai desconectando pouco a pouco. Não que o ego deixe de existir, mas ele vai saindo dessa necessidade de sobrevivência, de proteção e de busca por prazer, né? E aí ele fala aqui, né, que as inúmeras emoções, desejos e paixões e apegos que assediam constantemente sua busca em gratificação são aspectos da natureza inferior, a sua sombra, a ignorância do seu egoísmo. E cada assédio bem-sucedido desses regentes redunda na redução da luz interior. É como se a gente, quando cede a isso, a vaidade, o orgulho, ao medo, ao materialismo de uma forma geral e se envolve demasiadamente nisso, a gente, de certa forma, se afasta de Deus, que é a luz, e vai entrando num processo de escuridão, né? Não existe o afastamento total. Isso é impossível porque não tem como tirar a natureza do ser. Mas existe um afastamento, que aí a gente também pode comparar com a parábola do filho pródigo, que se afasta da casa do pai, daí depois ele retorna. E aí diz aqui, né, que existe o apoio e a proteção de Jesus para que a alma, Sofia, no caso, vá voltando à sua essência, voltando para casa, né? E as metanoias, que são as transformações, é que vão garantindo esse retorno, esse contato com a nossa parte mais elevada, com o amor, de certa forma. Meninas, como é que estão aí? Conceição, quem mais? Deixa eu ver, tá aqui ainda. Natália, Suzana, Mari, alguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Não, estou só anotando aqui no caderninho os pontos para poder ir conectando na mente, porque eu sou dessas, para poder entender. Mas tá indo, tá meio trôpego, mas tá indo. É na base do grifar e escrever e anotar e fazer comparativo para ir fluindo na cabeça. Mas, resumidamente, aqui falou sobre o processo evolutivo do ser, né? E como simbolicamente, lá no texto de Psicosofia, a gente vai ver que cadê? Os que perseguem ali Psicosofia, como é que é o nome deles? Gente, eu tenho dificuldade de gravar o nome das pessoas aqui, que não são pessoas.
Os regentes? Regentes, né? Os regentes que simbolicamente parecem ser externos, parecem ser obsessores ou, né, uma legião de seres trevosos que vêm atrapalhar a nossa evolução, na verdade são os nossos próprios desafios interiores, as nossas subpersonalidades, os nossos movimentos ainda escurecidos que não foram trabalhados e que, de certa forma, trabalham para afastar a gente da nossa luz, da nossa essência, né? É um resumo disso. E aí, quando a transformação vai acontecendo, através das metanoias, que significa isso, a gente vai se encontrando com as luzes, com a essência, e vai, de certa forma, absorvendo os mistérios, né? Absorvendo as virtudes durante o caminho, que vai dando garantias de que essa evolução vai acontecendo, essa transformação vai acontecendo. Mas tem uma coisa aqui que eu acho que a gente tem que aprofundar, se não der tempo hoje, temos que voltar. Quando ele fala aqui que a Psofia, depois que ela já tem, né, o processo evolutivo ali, ela volta lá para o primeiro mistério, que foi da onde ela saiu. E daí levantou uma questão aqui, mas por que não vai, então, para o tesouro de luz, que, digamos, seria, né, o plano divino, o plano espiritual, ascendente, né? Então, por que não volta, por que volta para a origem e não necessariamente vai lá para onde Jesus foi, no caso? E aonde estão os seres mais elevados? Aí ele explica aqui, ó, que cada um de nós já está no tesouro de luz sobre o aspecto do Salvador. Ou seja, na perspectiva de Deus, todos nós somos perfeitos. Em essência, nós já somos perfeitos, nós já estamos no tesouro de luz por conta dessa perspectiva. Como também nos mistérios do inefável. Nós já temos todas as virtudes, já temos todos os mistérios dentro de nós. O que falta para nós ainda é lapidar esses mistérios e deixar que eles sejam manifestos, né? O que se processa é a integração ou individuação do homem, como dizia Jung. Todos esses aspectos, desde o mais alto até o mais baixo, fazem parte da natureza humana. Então, sendo a libertação a mudança de estado de consciência que se dá quando o inferior voluntariamente se submete ao superior, resultando no que os místicos chamam de teose, ou união com Deus. O homem é caracterizado pela mente. É na mente inferior e superior que se encontra o centro da consciência do homem. Eu entendi assim, não sei se a gente precisa aprofundar isso, me ajudem também. É como você pegar uma árvore que o fruto dela ninguém comeu, né? Cai no chão, apodrece e a semente volta para a terra. É como se fosse Psofia voltando à sua origem. Mas enquanto essência, a energia que habitava ali aquela árvore, o fluido vital que habitava aquela árvore, ele vai continuar no seu processo evolutivo. Mas não sei se é isso, se faz sentido. Porque em essência nós já somos, já estamos no tesouro de luz. Mas enquanto individuação ali dentro daquele processo, volta-se para o lugar de origem justamente porque é um ciclo. Isso? Alguém entendeu alguma coisa a mais ou a menos, ou quer me ajudar aí? Eu não entendi esse seu conceito de ciclo. Eu entendi isso, que a gente já é luz, a gente já é essa potência toda, é como a semente da mostarda. Na verdade, a gente pode se tornar uma árvore frondosa, a potência está toda ali, a gente só precisa manifestar. Mas essa sua fala final eu não entendi direito. Eu comentei sobre quando a gente viu lá no início também que não essa questão escalonada de subir não é bem assim, né? Apesar dele colocar aqui nesse formato, mas que tudo é cíclico. Então, o primeiro mistério é também o último mistério, porque é onde tudo nasce e tudo termina, mas de certa forma não existe fim. É cíclico, assim como o tempo. Passado, presente e futuro não existe. O que existe é o presente, como um todo.
Então, o primeiro mistério, que é também o último mistério, seria isso, nesse É sentido. voltar à origem. Isso. Uhum. Aí, você sabe que eu tenho uma dúvida? A gente não tem a resposta, mas, enfim, pode ser que ocorra para outras pessoas. Eu fico pensando, a gente escolheu, algumas linhas espiritualistas dizem isso, que a gente escolheu mergulhar no caos para experienciar e se expandir. Agora, pergunto, quando a gente voltar a esse ponto de início, será que um dia, lá na frente, daqui bilhões e bilhões e bilhões de eras, nós vamos querer fazer esse mergulho de novo? Ou Eu será que uma sinto, só vez é suficiente? eu sinto que a gente se divide, como se tornasse talvez uma mônada completa, e depois, a partir de mim, outros seres vão evoluindo e vão crescendo a partir da estrutura. Eu tenho essa Expandindo sensação. de forma progressiva. Isso. Entendi, faz sentido. Como se as células no meu corpo, individualmente, elas fossem depois evoluir, se tornar uma personalidade, só que no sentido espiritual. Isso cai no conceito do universo. Por que o universo é infinito? Não é porque ele é infinito, é porque ele não para de crescer. E E ele assim nós expande de seremos tamanho a cada 8 segundos, né? Dobra de tamanho. nós seremos universo, estaremos sempre em expansão também. Uhum. Faz sentido. Marcos, quer comentar? Não, eu acho que é isso mesmo. Eu estava lembrando daquela passagem do Evangelho que diz que o reino dos céus é como um tesouro enterrado no campo, né? Escondido no campo. Que um certo homem, tendo encontrado, escondeu novamente e depois gastou tudo que tinha para, cheio de alegria, né? Vendeu tudo que tinha para achar novamente esse tesouro. Então, Deus, na verdade, Jesus, enfim, ele falava dessas realidades através de parábola, né? E à medida que a gente vai estudando, enfim, vai criando um pouquinho mais de consciência, vai dando sentido para isso, para essas parábolas, né? Principalmente quando ele tratou a questão de sombra, a questão de descer no inferno, a questão do caos, tudo isso que ele fala é esse tesouro que está enterrado, que a gente foge dele, né? E que, na verdade, a gente teria que ir o caminho o contrário, né? Se aprofundar no interior da alma, realmente, para descobrir esse tesouro. Muito bom. No próximo, nós vamos ver como o Peixe Sofia se salva do caos. Às vezes a gente tem algumas respostas vindo por aí. Ou mais um monte de pergunta também. Quem sabe a gente pegue alguma pista para nós. Mas muito bacana, né? Bastante ponto interessante aqui para a gente pensar, refletir. Certo, gente? Alguém quer colocar mais alguma coisa sobre hoje? Quantos átomos temos? Olha, aonde que eu vi? Essa semana eu li alguma coisa. Eu não, com número não sou muito boa, né? Mas é tipo hectalhões, alguma coisa assim. É muita coisa. Bastante mesmo. Aí a gente não sabe, né, a proporção disso física e outros extrafísica também. Talvez eles são os que estavam no início. Tem um vídeo que eu vi essa semana também, que eu até salvei, eu achei muito interessante, ele falando sobre a água que está no nosso corpo, ela tem milhões de anos. Eu vou achar e vou colocar lá no grupo para vocês verem. E é basicamente esse mesmo sentido, né? De estar sendo reutilizado esse ciclo. Mantém-se um ciclo e uma coisa vai dando vida à outra, e nada morre de fato, ela se transforma e vai se expandindo. Certo, gente?
o que eu falei ali sobre os átomos é o nosso próprio corpo, tá? Imagina quantos milhões de átomos e outros seres tem dentro da gente, né? Então, eu acho, será que não é tudo isso que volta naquele ponto de partida e cada um de nós, quantos seres tem aqui dentro, né? Então... Sim, será que esses átomos daqui a um tempo não vão estar estudando aqui igual? Meu Deus! É muita coisa. Mas muito legal. Então tá bom, pessoal. Até o próximo encontro. Obrigada por mais essa partilha. Muito bacana. Tchauzinho. Tchau, Tchau, boa tchau. noite. Tchau, boa semana. Tchau.